E vamos voltar a falar agora daquele impasse que nós estamos vendo entre a equipe econômica e o presidente Bolsonaro, para se tentar chegar a uma fórmula que viabilize o lançamento do Renda Brasil, que seria um novo programa social com uma amplitude superior ao do Bolsa Família. É a intenção do presidente Bolsonaro, que minimize também o impacto do fim do auxílio emergencial, que ao momento vai ter fim. Ele deve ser prorrogado, talvez com um valor menor, até o final deste ano, porque ele tem sido importante para dar um suporte à economia. Mas vamos falar sobre essa situação agora com o Fábio Klein, que é economista da Tendências Consultoria. Fábio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar com vocês de novo aí na Jovem Pan. Bom, parece que o presidente Bolsonaro deu até amanhã para a equipe econômica tentar definir uma nova fórmula para obter os recursos necessários para lançar o programa da forma como ele espera. Que seja de fato um projeto diferente, novo, que justifique o lançamento, que ele seja maior do que o Bolsa Família. Agora é uma dificuldade, o presidente foi contra aquela possibilidade de se extinguir outros programas, como a bônus salarial, o seguro defeso. A Rodrigo Maia também se posicionou contra o corte desses benefícios. E aí, de onde tirar o dinheiro, Fábio? Pois é, Denise, eu acho que uma forma de a gente entender essa dificuldade é falar da tão famosa e conhecida restrição orçamentária, que é um conceito muito comum para os economistas e para quem lida com recursos escassos. O dinheiro ele é limitado. E a regra do teto, que é aquela regra que impede com que o gasto federal total ultrapasse um dado limite, ela revela a restrição orçamentária, daqui não pode passar. E por isso é que agora a gente está vendo, talvez mais do que nunca, deputados, o executivo, a equipe econômica tentando achar formas de com que o Renda Brasil, que seria um gasto mais turbinado, por um Bolsa Família mais turbinado, para ele caber no teto, outras despesas terão que ser reduzidas ou extintas. Por isso que o do Paulo Guedes propôs, vamos fazer um Renda Brasil, que vai custar aí 52 bilhões por ano, uns 22 bilhões a mais do que o Bolsa Família, que hoje custa 30, mas para isso não estourar o teto, a gente vai ter que cortar alguns programas, na verdade, somar alguns programas existentes, que se entende que não atingem muito bem os objetivos pretendidos. Então, a bônus salarial, seguro defeso, que é para os pescadores, salário família, farmácia popular, dentre outros, isso pela proposta do Guedes. Somando esses daí, você reduziria, de um lado, a economia e aí isso acomodaria o crescimento do Renda Brasil. Ou seja, dada uma restrição orçamentária, para criar uma despesa maior que é o Renda Brasil, eu diminuo outras. Mas o presidente Bolsonaro não gostou. Achou que, primeiro, a proposta de um benefício médio da faixa de R$250 proposto pelo Guedes é pouco, e além disso acha que tem que atingir mais pessoas do que o Bolsa Família. E além de não ter gostado do valor, não gostou da forma de financiamento, que por exemplo, seria a extinção do programa bônus salarial. E isso mostra que o Bolsonaro, ele talvez não entenda muito de economia. Restrição orçamentária é coisa para economista, mas o que ele entende, sendo um velho político do baixo clero, na sua experiência lá de baixo clero, ele entende que retirar benefício das pessoas não gera nenhum dividendo eleitoral. O que ele quer é dar benefício, sem tirar os demais. E aí a restrição orçamentária não é respeitada. Ou seja, a restrição orçamentária não quer muito saber, o Bolsonaro. O que ele não quer ter é restrição política para fazer esse novo programa que o tanto beneficiou, como a gente viu na última pesquisa do Datafolha. Agora, Fábio, tem um problema agora que a gente vê que em função da pandemia, em função das dificuldades que a economia vem enfrentando, mesmo entre economistas que antigamente eram mais conservadores, mais preocupados com essa questão fiscal, começam a flexibilizar um pouquinho as ideias também, até admitindo essa possibilidade de alguma estratégia para driblar o teto de gastos, alguma revisão. Isso tem ganhado força. Você acha que há essa possibilidade de o país conviver bem com o estouro do teto? Eu acho muito arriscado qualquer proposta que implique em revisar o teto, flexibilizar o teto, driblar o teto, não contar os investimentos, tira daqui,
porque esse é um caminho que seria, na minha avaliação, andar duas casas para trás, depois que lá em 2016, no finalzinho, o governo Temer conseguiu aprovar um novo regime fiscal. Esse é o nome oficial, né? A gente fala a regra do teto e tal, mas se você for na Constituição, na emenda constitucional 95, chama de novo regime fiscal. Esse novo regime tem essa palavra justamente por isso, né? É um regime, é desengordar, tirar a gordura do gasto federal que crescia por muitos anos acima do crescimento da economia. Quer dizer, se o gasto federal está crescendo acima do crescimento da economia por muitos anos, alguma coisa está errada nesse gasto. Porque um gasto que cresce acima da economia, e lembrando, a gente não é um país que cresce muito, esse gasto não está ajudando. Então, quem acredita que mais gasto é melhor porque vai gerar mais crescimento econômico, e crescimento econômico vai gerar mais receita, e isso vai dar conta de financiar o déficit, eu acho que não é tão simples assim. A história mostra que não deu certo. Mesmo no governo Dilma, quando começou a ter uma expansão bem forte de gasto e redução de carga tributária, o crescimento econômico ficou a desejar, né? Então a regra do teto vem nesse sentido, de tentar contornar esse crescimento desenfreado do gasto. Isso já existia antes da pandemia. Agora, o que aconteceu é que com a pandemia, um pouco da avaliação do contexto e daquilo que é prioritário em termos de política econômica mudou. E é verdade que não dá para abrir mão de um apoio importante de governo, de mais gasto, principalmente para os mais vulneráveis, para as micro e pequenas empresas. Isso é um fato. E aí que está o desafio, né, Denise? Como que a gente lida com essa necessidade emergencial de curto prazo, mas sem perder de vista aquela necessidade de controlar os gastos no médio e longo prazo, uma necessidade que já existia antes da pandemia e existe mais do que nunca agora, porque pós-pandemia a gente vai herdar um déficit, uma dívida que é monstruosa. A gente é o país dos emergentes relevantes o mais endividado. Isso já era assim antes da pandemia e vai ser ou até pior depois da pandemia. Então não dá para a gente ignorar esse fato. São duas questões importantes, o curto prazo e o médio e longo prazo. E aí, para resolver esse médio e longo prazo, não tem como sem retomar parte daquela agenda de reformas que tinha antes. Ainda que essas reformas possam ter um gradualismo maior, algum tipo de revisão de ritmo e magnitude, vamos dizer assim. Mas não tem como implicar em aumentar a renda do Brasil ou coisa que isso seja, sem também fazer outras reformas que retomem aquela agenda de ajuste fiscal, porque caso contrário, a gente terá outros problemas que são consequência de um desequilíbrio fiscal que está dado, né? Não dá para saber de onde que eles vão imaginar tirar os recursos, definir alguma proposta até amanhã, Fábio, mas se discute também a possibilidade de tributos, a criação dessa contribuição sobre transações digitais, que pode ter uma amplitude maior também, só que isso não se dará de uma hora para outra. E a ideia é que o Renda Brasil já seja lançado para entrar em vigor no final deste ano. Então prorroga um tempo o auxílio emergencial, talvez com o corte do valor, depois entra o Renda Brasil, que se percebeu que tem milhões de brasileiros que não estão em nenhum programa, que estão numa situação de miséria, né? Na média, a renda até aumentou com o pagamento do auxílio emergencial, mas tem um pessoal que estava lá escondido e sem renda, né? Então isso ajuda até a alavancar a economia. Então, como compatibilizar isso tudo no curto prazo, se pensando do lado da receita? Bom, aí a gente tem que entender, são dois caminhos para se lidar com o problema. Um caminho, que a gente estava falando antes, tem a ver com o controle do gasto. E não é só controle do nível de gasto, é um redirecionamento do gasto. Ou seja, como a cobertura é curto, eu vou gastar naquilo que é o mais importante e naquilo que gera mais retorno socioeconômico, né? Então esse é um ponto. A outra coisa não quero controlar gasto, quero gastar mais, gasto não é um problema, né? Eu vou furar teto, ou vou mudar o teto, esse teto está me atrapalhando, quero gastar mais. Até porque, como eu falei, existe um diagnóstico de que mais gasto é inevitável. Então, ok, se eu não tenho como controlar o gasto, eu preciso minimamente controlar o déficit, né? O déficit público e a dívida, né? Se eu não controlo o gasto, a única forma de controlar o déficit e a dívida é via receita, que é o que você colocou, aumento de carga tributária. Aí tem que lembrar que a carga tributária também vai aumentar o custo para empresas, para setores,
para consumidores e assim por diante. Então tem que ver também onde recairia um eventual aumento de carga para financiar esse maior gasto. Então não tem muito saída fácil, né, Denise? Mesmo politicamente, a gente vê que propostas de abono salarial, difícil. Propostas de aumento de uma transação sobre imposto sobre transações digitais e eletrônicas também é complicado. O fato é que a restrição fiscal existe, a gente já tinha uma dívida muito elevada, ela sairá muito maior, vai ficar próximo de 100% do PIB, ou seja, nós teremos uma dívida do tamanho da economia brasileira, e para uma economia que patina, e a gente viu que não é fácil fazer a economia crescer num ritmo sustentado durante anos, uma dívida do tamanho da economia, que vai crescer, né, vai ser um desafio que tem que ser contornado. Não tem jeito de ignorar essa restrição fiscal. Enfim, nós ouvimos o Fábio Klein, que é economista da Tendências Consultoria. Fábio, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise.